Elaine, a aula mais animada, a aula que eu gosto de aprender, que eu gosto de sentar, que eu gosto de escutar, que eu gosto de interagir com a Elaine. Vamos lá, pessoal do 5º ano? Todo mundo afiado aí? Todo mundo com seu material? Prepara aí que vem comigo, porque hoje tem uma viagem incrível pra gente fazer. Vamos lá? Tá aí o que a gente vai trabalhar hoje, certo? Página 28 e a 30, né? E corrigir algumas atividades, tá certo? Bora lá. Vamos começar por conectando. Pessoal, na página 28. Gente, seguinte. Preservar as florestas e as matas ciliares é um grande desafio hoje, tá? Mesmo que se saiba há muito tempo da importância das matas para a conservação das águas e a quantidade das chuvas. Acompanhe essa história que trata como a ideia de preservação do meio ambiente vem desde lá dos tempos que o Brasil começou a ser colonizado. E aí você vai pegar esse texto que está aí na sua página. Preservação desde os tempos do Império. A Floresta da Tijuca faz parte da Mata Atlântica, vegetação que cobria todo o litoral brasileiro antes do descobrimento do Brasil. Com a chegada dos colonizadores, o número de pessoas aumentou muito e várias árvores foram derrubadas para dar espaço a casas e ao cultivo de café. Mas aí surgiu um problema. Essas árvores eram responsáveis por reter a água da chuva que ia direto para as nascentes dos rios e abastecia as casas. Daí, quanto menos árvores, menos água para a população. Com cada vez mais gente morando no rio, você pode imaginar o tamanho da confusão. O imperador Dom Pedro II ficou muito preocupado com a falta de água e, para solucionar o problema, ordenou o reflorestamento da região. Isso foi muito importante para preservar nosso pedacinho de Mata Atlântica, que hoje tem uma área equivalente a 4.000 campos de futebol. Conta Luiz Fernando Lopes, analista ambiental do parque. Desde então, o reflorestamento continua sendo feito por profissionais que trabalham no parque, mas até hoje tem gente que atrapalha a recuperação da floresta. A prática de soltar balões, por exemplo, tem causado incêndios que aumentam o desmatamento. Nas áreas queimadas é muito difícil fazer o replantio, o que dificulta a tentativa de preservação. Alerta Luiz Fernando. Tá, e esse texto foi tirado agora do ano passado, de 2019, né? Ok? Então, vamos pensar um pouco sobre esse texto. A Floresta da Tijuca, não sei se você sabe, mas ela fica no Rio de Janeiro, onde antes era a capital do Brasil. Hoje a capital do Brasil é o quê? Brasília, mas antes era o Rio de Janeiro. Com a chegada dos colonizadores, muitas árvores foram derrubadas. Para quê, Tia Elaine? As pessoas vieram para cá. Elas iam morar na floresta. Elas tiveram que derrubar muitas árvores para produzir as casas deles. Eis que surge um problema. As árvores eram responsáveis por reter água que ia direto para as nascentes dos rios. Ou seja, as árvores, elas faziam o que? Elas retiam água do solo, como a Elaine explicou na outra aula. Elas seguravam a água para elas sugarem essa água e essa água chegar até o topo da árvore, fazendo ali o processo todo de desenvolvimento da planta. Com isso, ela retinha, ela segurava o solo e o solo ali sugava a água, a árvore sugava a água do solo. Quando eles derrubaram as casas, não tinha para onde a água começou a escorrer demais e fazer com que a água diminuísse, ao invés de ficar nos rios, ela ia escorrendo, ia se espalhando. E aí Dom Pedro II, preocupado com a situação da falta de água, mandou plantar muita árvore na busca de solucionar o problema. Desde então, o reflorestamento continua sendo feito no parque, mas muita gente fica atrapalhando.
Vem o pessoal querendo reflorestar, plantar de novo. Aí o pessoal começa a dar trabalho, ou seja, atrapalhando, fazendo desmatamento para vender as árvores, matando os animais, fazendo queimadas para limpar o solo, soltando balões, que esses balões chegam lá na copa das árvores e começam a queimada, né? Então, tem gente que ajuda e tem gente que atrapalha o reflorestamento. Então, a água em nosso dia a dia, na página 30. Apesar, gente, da gente não perceber, mas inúmeras atividades do nosso dia, a gente precisa de água para quê? Para beber, como beber, fazer um suco, cozinhar, lavar a louça, tomar banho, regar plantas, escovar dente, lavar as mãos, principalmente nessa época de pandemia. Somente são possíveis devido à disponibilidade de água. Gente, para realizar essas atividades é importante que a água seja potável, como a gente já viu em aula anterior, que não tem agentes causadores de doença, que seja incolor, que seja insípida, que seja inodora. Para tornar a água potável, é preciso que ela passe por uma estação de tratamento em que são realizados diversos processos de limpeza e descontaminação da água. Para que os mananciais sejam abastecidos e não falte água à população, a preservação dos rios e lagos, das matas ciliares das florestas e a consequente manutenção do ciclo da água são essenciais, né? Porque faz parte do equilíbrio do meio ambiente. Então, você já viu essa imagem antes? Você sabia? A água que abastece as cidades pode ter diferentes origens dependendo da nossa região, da região. Em muitas cidades, a água é captada de rios, tratada e distribuída à população. Em outras, são construídas represas que barram a passagem de um rio, por exemplo, formando um lago de onde a água é captada. O mesmo, gente, ocorre nos reservatórios, que são lagos formados artificialmente de onde a água é captada. Em regiões secas ou distantes de grandes rios, pode ser construídos poços para a captação de água subterrânea ou cisternas, que armazenam a água da chuva para ser tratada e depois utilizada pela população. Essa cisterna aí faz parte de um projeto que existe na área rural do nosso município, né? Que é o quê? Tem lá a captação da água da chuva, que vai servir para a família aguar as plantas, lavar louça, lavar roupa, tomar banho e pode até ser bebida se for bem higienizada. E aí eu trago aqui a correção para vocês de atividades do caderno de atividades, a página 60. Veja aí, na letra D. Escreva o nome dos processos indicados pelas letras ABC no esquema, em seguida relacione as suas respectivas definições. Então, tem aí A, precipitação, fenômeno em que a água presente na nuvem cai em forma de chuva, neve ou granizo. B, infiltração, processo em que a água da superfície penetra no solo, podendo alcançar os aquíferos. Letra C, processo em que os seres vivos liberam água para o ambiente. Na quarta questão, use as palavras em destaque e indique as transformações da água que acontecem nas imagens abaixo. E aí vocês vão dar pausa no vídeo e vão estar fazendo aí corrigindo essa questão que eu já tinha passado. Como também essa questão 5. Sobre a relação das plantas com a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas, assinale as alternativas corretas. O solo das florestas ele é coberto por folhas, galhos e outros restos vegetais que protegem o solo? Sim. Em um solo desprotegido, a força da água remove seus nutrientes, carregando para longe, o que caracteriza o assoreamento. Isso aí faz parte da manutenção do equilíbrio? Não. As raízes das plantas ajudam a evitar a erosão porque formam uma rede que segura o solo? Sim. E aqui, gente, hoje, a gente vai fazer uma atividade de interpretação. Não é uma atividade que tem na apostila de vocês. Tia Laine elaborou essas 6 questõezinhas para você desenvolver com base no texto da página 28. Lembra aquele texto que Tia Laine
viu com vocês na página 28 sobre Dom Pedro? Pois bem, e aí vocês vão copiar essas questões de 1 a 6 no caderno de ciências de vocês e vão responder. Tira a foto e manda para a tia Laine. Não esqueça de mandar, tá bom? E a agenda de hoje nada mais é do que essa tarefa do caderno, mais a página 29 da apostila, só isso, tá bom? E aí eu fico por aqui, desejando que vocês fiquem bem. Um beijo no coração, até a próxima aula, se liga, amo vocês!